Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Agora nós vamos explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nesse último trimestre de 2018, nós estamos aqui estudando essa lição, Unidade em Cristo, e hoje é o vídeo da quinta lição, a experiência da unidade na Igreja Primitiva. Eu sou o Lúcio, esse é o Alexandre e esse aqui é o Ricardo. Nós vamos preparar aqui durante esse vídeo para vocês, nós vamos primeiro analisar o verso para memorizar, vamos falar sobre o Paracleto, que é o outro Consolador. Nas entrelinhas ainda vamos falar sobre Babel e Pentecoste, a lição traz esse paralelo, a gente já tinha anunciado nas primeiras lições, né, quando Deus separa e depois Deus unindo novamente a humanidade. As festas, mais uma vez, porque teve o Pentecoste, então vamos aprender um pouco mais do contexto das festas. A unidade em Cristo lá na igreja primitiva, será que ela é reprodutível hoje? E nós vamos aqui trazer umas falas bastante interessantes, o pessoal acho que vai gostar novamente, que nos vai fazer refletir sobre como que era e como que é hoje a sociedade e o que nós podemos copiar ou não. Vamos falar sobre o sermão de Pedro, né, e esse sermão de reconciliação, não um sermão de condenação, bastante interessante. E sobre pecado social, um termo que a gente discutiu aqui bastante, né? O que seria esse pecado social diante aqui dos temas de quarta-feira, generosidade e ganância, assistência aos pobres e tudo mais. Fora isso, tem várias entrelinhas, fiquem ligados, chama a vinheta e logo mais voltamos com os comentários. Bom pessoal, antes de nós explorarmos então as entrelinhas, nós queremos aqui agradecer você que tem comentado, tem curtido, dado like aqui no vídeo, tem compartilhado esse vídeo aí com seus amigos no WhatsApp, porque isso é muito importante aí para que essa mensagem, essas reflexões atinjam o maior número possível de pessoas. Aqui na descrição do vídeo nós temos dois grupos de WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e Família Entre Linhas 2. O Família Entre Linhas 1, o pessoal troca bastante material, PDF, e-books. O Família Entre Linhas 2 é mais tranquilo, é mais para o material do canal mesmo, porque é para pessoas com celular com recurso limitado de memória. E temos também o link aqui do Google Drive, que é onde estarão os slides que nós vamos apresentar aqui para você da lição e todos os slides passados, beleza? Então fique à vontade aí para você curtir o nosso material e não esqueça, né, claro, de se inscrever e acionar o sininho. Eu tenho esquecido de lembrar vocês, é muito importante que você marque o sininho para que o YouTube lembre você dos novos vídeos. E para agradecer um pouco vocês por todo esse trabalho que eu sei que vocês têm compartilhando, curtindo, mandando as mensagens para nós queremos aqui então somente evidenciar aqui alguns comentários, com certeza os últimos, nós estamos gravando hoje no domingo, então talvez o seu comentário não apareça aqui, mas é uma forma de agradecer, valeu pessoal pelo comentário. Eu pedi licença aqui, o Luiz Eduardo comenta, né, é possível seguir vocês nas redes sociais? Pessoal, no final do no final do vídeo, nós temos aqui os nossos nomes completos, então fica à vontade lá para você nos achar aí nas redes sociais. Luiz Eduardo ainda comentou, Alexandre, você lacrou nas palavras, Claudinei Vasconcelo, a lição 4 já está saindo do forno, não se preocupe. Edilza Nascimento, sempre aí compartilhando e comentando. Sasqueia Câmara, excelente, sempre até o fim, é isso aí. Sasqueia, se é assim que se pronuncia. Lúcia Souza comentou, Kátia Chaves comentou também, muito obrigado. A Descabela voltou a comentar conosco, fui até o fim, isso aí, Descabela. A Pamela Pam adorou o conteúdo, mas achei desnecessária a opinião política. Beleza, Pamela. Anies Vasby, fui até o fim, tá? Gol Toledo, fui até o fim também, concordou daí com o Alexandre. Bruno Novaes, obrigado pelo trabalho. Santos Domingos, Reginaldo Martins, mais um comentário do Santos Domingos. Carolina Sena, Natan Nascimento, isso, Arlete Nunes, Celso Dias, Rosângela, e aí vai, vários comentários, pessoal, nosso muito Passou de obrigado. 90 comentários, né? Acho que estamos batendo recorde. Obrigado a todo mundo que comentou no vídeo aí. E saiba que nós lemos todos os comentários, só não conseguimos responder a todos. Eu respondi tudo. Você conseguiu, né? Ricardo, essa última demais. semana minha foi corrida, né? Mas beleza, pessoal, nosso muito obrigado mesmo. Esse projeto não seria o que ele é hoje, claro, sem a sua simpatia, sem a sua participação, sem a sua colaboração direta ou indiretamente, beleza? Bom, vamos começar então agora com os primeiros slides aqui. O Ricardo vai começar falando sobre o verso para memorizar. E aí nós temos várias outras entrelinhas. Lembrando que está aqui no link esses slides, ok? Então, fiquem aqui com a fala do Ricardo. Vamos lá, lição 5. A experiência da unidade na igreja primitiva. Olha, a lição dessa semana, se a gente pudesse assim, resumir, a lição dessa semana, ela vai falar basicamente sobre isso daqui, ó. Doutrina.
Só que a gente vai ter que explicar melhor o que significa essa doutrina. Primeiro, a gente analisando a Bíblia, vamos primeiro dentro do jogo de linguagem da língua portuguesa. Vamos criar um jogo de linguagem aqui, o que a gente encontra na Bíblia com relação à doutrina. A gente encontra na Bíblia com relação à doutrina de Deus, doutrina de homens, e a gente encontra na Bíblia também doutrina de demônios. E a questão principal é que dessa unidade na igreja, ela se baseia exclusivamente na doutrina de Deus. E aqui no verso para memorizar vai surgir a primeira dúvida. E a primeira entrelinha, obviamente, que a gente vê lá no verso A. Vamos lá. E perseveravam na doutrina, depois eu volto para explicar essa doutrina no grego, doutrina dos apóstolos. Espera um pouquinho. A doutrina dos apóstolos. Você acabou de falar que a unidade da igreja é a doutrina de Deus. Como que é a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos são homens. Apóstolos, aqui, a gente vai para o hebraico, a gente vai encontrar a palavra shalia. E o shalia é o enviado. Enviado de quem? Enviado de Deus, enviado do Eterno. Primeiro shalia, muitos teólogos entendem que o primeiro shalia foi Eliezer. Que ele existe uma divergência, se o Eliezer, se teria um servo sido mandado primeiro e Eliezer entra na história depois, ou se a narrativa apenas omite o nome dele no começo lá da Torá, para depois nomeá-lo como sendo aquele servo que foi enviado por Abraão para encontrar uma esposa para o seu filho. Agora, aqui o shalia, ele faz justamente esse papel de casamenteiro. Ele faz esse papel de ensino também dessa doutrina, ou seja, e essa doutrina é o contrato de casamento entre o esposo, que é o Eterno, e a esposa, que é a igreja. E nós somos convidados, somos chamados, esses shalias vão nos buscar para fazer parte deste casamento escatológico, esse casamento eterno. Agora vamos voltar aqui. E perseverar na doutrina. No grego a gente tem a expressão lá no original, na língua que foi escrita, de idade que é um substantivo feminino que, note aqui o detalhe, que pode ser tanto o ato de ensinar, o ensino, ou aquilo que é ensinado, doutrina e instrução. Então pode ser inclusive o conteúdo. Então é uma ação, como também é o conteúdo que está sendo levado através daquela ação. Doutrina dos apóstolos. E daí aqui comunhão. Aqui a expressão é koinonia. Comunhão, comunicação, participação, contribuição. Essa expressão há um tempo atrás, inclusive, virou moda utilizar essa expressão para que se trouxesse para a realidade de hoje essa prática da igreja primitiva, que era chamada de koinonia. Essa prática, na verdade, ela não é uma prática exclusiva da igreja primitiva, é uma prática primordial, é a prática do Éden. Ela vem não só do Éden, mas antes da fundação do mundo. Essa união, essa comunhão através da doutrina de Deus é para a eternidade, é para o Olam. Continuando. E no partir do pão. Essa questão aqui do partir do pão, existem duas interpretações. A primeira interpretação é que, de fato, eles compartilhavam, se alimentavam junto, e a outra interpretação é que aqui estaria falando de Santa Ceia. E a gente pode conciliar as duas interpretações também, né? Pode ser uma terceira ceia, híbrida. É tanto a ceia, sim, quanto quando a gente segue nos versículos adiante ele vai falar que é na refeição também. Mas nós vamos encontrar teólogos dizendo que é Santa Ceia, nós vamos encontrar teólogos dizendo que é o partir do pão, e é possível também encontrar um teólogo que faça uma análise híbrida. E nas orações. No partir do pão e nas orações. Agora, como a Bíblia ela foi escrita em grego, mas ela foi obviamente pensada em hebraico e em aramaico, a gente vai trazer essas duas expressões aqui no hebraico. A primeira é lakar, que significaria pegar, tomar, levar, receber, aceitar, comprar ou adquirir. Mas espera um pouquinho, você está falando de ensino? Sim. O significado literal disso daqui é uma das palavras utilizadas para doutrina. Por quê? Você
pega essa doutrina, você toma essa doutrina, ou então você também pode levar essa doutrina, receber, aceitar, comprar. Você compra a verdade de alguém. É mais ou menos nesse sentido. Você pega a instrução de alguém. Por isso que às vezes se utiliza essa expressão que literalmente tem esses significados aqui. Você adquire, ou até mesmo você conquista. Conquista como? Conquista através do estudo da Torá. Você pega a Torá, você conquista esse ensinamento, essa doutrina. E a outra palavra hebraica é Torá, que é utilizada também no Pentateuco, lei, doutrina, dogma, ciência, que não está aqui também, no sentido de instrução. Então, essa doutrina dos apóstolos aqui, que é a doutrina do Eterno, também no hebraico nós encontramos instrução. Essa doutrina dos apóstolos, eles eram Shalias, eram enviados. Mas eram enviados de quem? Enviados do Messias. Só que eu já vou adiantando, o Messias está na Torá. E quando nós formos analisar o Messias como sendo o Emet, a verdade, nós vamos ver isso. Agora aqui a outra palavra, comunhão. Aqui a gente tem essa expressão, Yahad, que significa junto, juntamente ou uníssono. Então veja bem, é um ensinamento uníssono, é uma única voz. Uma única voz. E essa voz, obviamente, é a voz do Eterno, é a doutrina do Eterno. E essa doutrina dos Shalias eram os Shalias que eram enviados pelo Messias, enviados pelo Eterno. Vamos lá, agora João 14,16 também está na linha da lição. Com relação a esse ensinamento, Jesus disse o quê? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra, agora eu separei isso daqui pelo seguinte: os idiomas, ele não é apenas falado, mas ele é pensado. Conforme são as estruturas da fala, também a estrutura de pensamento ela é mais ou menos correspondente. Então nós temos que entender como se pensava. E não estamos falando do hebraico moderno, falando do hebraico bíblico. Por quê? Duas palavras para a verdade. Aqui a gente tem o emet, que é utilizado, e aqui nós temos os sinais massoréticos, por isso que nós lemos emet, por causa do sinal massorético. Só que esse sinal massorético não foi escrito no original, então para a gente buscar esse hebraísmo, nós temos que esquecer o sinal massorético. Com as mesmas letras a gente tem amet. Então veja bem, emet significa sinceridade ou verdade. O Messias fala que é sinceridade. E o amet, exatamente as mesmas letras, ou seja, não se fazia essa distinção aqui, que se faz com os sinais massoréticos, significa confirmar, provar, verificar. Eu falei que o Yoshua está na Torá. Eu falei que o Yoshua está na Torá. E é aqui que nós encontramos a base linguística também, com relação à verdade para isso. Porque ele confirma, ele prova, é possível se verificar todo aquele conteúdo abstrato, todo aquele conteúdo de tipo e antitipo que está na Torá, ele confirma, ele prova, ele verifica, ele é o próprio antitipo. Então, por exemplo, na Torá, vamos lá no Vaikra, nós temos os Levíticos, temos o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Pascal. Então nós confirmamos aquele símbolo, aquele ato simbólico de matar o Cordeiro quando ele morre na cruz. Foi provado, foi verificado. Então aqui, esse conceito de que ele é a verdade também naquela coisa de subsunção de tipo e antitipo. O tipo que está na Torá, e nos Evangelhos nós vemos tudo aquilo se cumprindo, se confirmando, se provando. E os apóstolos enviados vão trazer esse ensinamento. Então vamos lá, próximo slide. Atos dos Apóstolos, aqui do 1 ao 14. E aqui a gente já vai entrar na lição no dia domingo. Vamos lá. Todos esses perseveraram concordemente, unânime em oração e súplica, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Veja bem, esse ensinamento, Deus não ia deixar assim, pura e simplesmente, as nossas capacidades humanas para algo tão sério. Então ele obviamente iria enviar Rua HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, Rua Elohim, o Espírito de Deus. E a gente tem o texto aqui, ó, João 14,16 fala o quê? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Justamente para exercer aquela função de Shalia, de enviado. Shalia para ensinar a doutrina de Deus, e não doutrina de homens, e nem doutrina de demônios.
Cristo apresenta o Espírito Santo nesse contexto, e aqui a palavra allos parakletos significa outro consolador ou outro adjuntor. O termo allos significa outro da mesma espécie, ou outro da mesma classe, ou outro igual, visto que a palavra grega allos significa outro da mesma classe, e deduz que o Espírito Santo era da mesma classe que Cristo, a saber, uma pessoa da divindade. Isso aqui é Notícias Adventistas, Wilson Borba, comentário do Wilson Borba. Tá, vamos seguir, vamos para o outro slide, também vocês podem trabalhar isso na classe. Agora a gente vai para Segunda-feira. Babel e o Pentecostes. Primeira coisa, a expressão hebraica para a Torre de Babel é Migdal Babel. E aqui nós vemos algo interessante. Nós estamos falando sobre união, o ensinamento de Yoshua, que é a união, que vai trazer união para o povo de Deus, a doutrina de Deus que traz essa união. Agora, um ato divino de separação, um ato divino que não é de união, e a gente tem aqui Babel. Foi Deus que separou, foi Deus que confundiu. E várias razões, as pessoas buscam interpretações, mas eu peguei simplesmente um texto aqui de uma razão para essa confusão. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E daí depois outro texto fala: então desçamos, confundamos, coisa e tal. Então veja bem, qual foi o motivo? Está aqui, ó. Se não fosse feito isso, não haveria restrição para tudo o que eles intentarem. E o que eles estavam intentando? Aqui nós temos Nimrod. Nimrod é da linhagem de Cã. Cã é aquele que viu Noé bêbado e ao invés de cobri-lo, tirou sarro, e foi profetizado por Noé de que ele serviria, e ele estava justamente, Nimrod da linhagem de Cã, atentando contra esta profecia. Esse é o primeiro ponto. Já estava atentando contra a profecia. Dominar os outros. A profecia de Noé, e Noé, obviamente, estava inspirado pelo Eterno. Então estava tentando também contra a palavra do patriarca, contra a palavra de Deus. E ele é o primeiro homem que tenta exercer domínio sobre o homem. Isso de acordo com a tradição judaica, é possível se fazer essa interpretação da Torá também por simples. Analisando aqui as expressões hebraicas, restrição. Veja bem, batzar significa vindimar, colher uva, ceifar. Ou seja, essa expressão batizar aqui seria: eu vou utilizar, se nós não fizermos nada, se é uma expressão, vamos dizer assim, uma expressão idiomática, que ela é utilizada para homens, no sentido que se ele não fizer nada, ele não vai conseguir fazer mais para frente. Obviamente que isso não se refere a Deus, é apenas um recurso antropomorfismo, vamos dizer assim. Fortificar, derrotar ou subjugar ou reduzir. Então, a intenção do Eterno com essa confusão era reduzir. Reduzir o quê? Reduzir malefícios futuros que poderiam se abater sobre toda a humanidade em função da conduta deles naquele momento. Bom, agora vamos para a próxima palavra. Não haverá restrição. Então, havia necessidade de confundir justamente para restringir ou para reduzir os malefícios daquele comportamento, para tudo que eles intentarem. Esse intentarem aqui, eu separei aqui a raiz, né? Yassam, que significa iniciar, tomar a iniciativa, promover, planejar ou idear. Eles estavam ideando o quê? Eles estavam planejando contra o Eterno. Eles estavam ideando pensamentos e condutas demoníacas. Eles estavam, de certa forma, propagando doutrina de demônios. Quando tu falou que tinha doutrina de demônio na Bíblia, é nesse tipo de situação. E também tem literalmente utilizado doutrina de demônios na Bíblia. Agora vamos seguir aqui. Por isso se chamou o seu nome. Agora aqui em Gênesis 11:9 a gente tem um jogo de linguagem muito interessante. Todo mundo fala que Babel é confusão. Não é bem isso. Tem um trocadilho aqui. Por isso chamou o seu nome Babel, portanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:9. Babel se escreve com um bet e um lamet. E aqui, confundiu, ou confusão,
é Balal, se escreve com Bet, Lamed, Lamed. No pictográfico, Bet é uma casa e Lamed significa, é um cajado, seria um guia, um ir para. Então veja bem que Babel, a intenção de Nimrod era eles permanecerem unidos. Então 2 casas, um guia. Ou seja, vamos permanecer juntos. Confundiu, aí o ato do Eterno, uma casa, 2 guias. Dividiu. Ou seja, é o contrário. Ou seja, então aqui nós vemos esse trocadilho. E aqui é ato do Senhor, obviamente com a intenção de restringir a iniquidade ou as consequências da maldade, da transgressão. Agora o Lúcio volta. Tcharam! Voltei. Pessoal, eu queria intervir aqui um pouco, no sentido assim, o Ricardo até coloca lá no slide, né, dizendo que o homem aqui para que não intentassem contra Deus. Hoje, o homem não está intentando contra Deus, ou eles não estão com doutrinas demoníacas? O que vocês Com certeza, existe essa confusão, só que ela não atingiu o nível e também não as mesmas consequências nefastas que elas intentariam naquela época, não é nos dias de hoje. Então Deus tem o senso pleno de oportunidade. Então é muito comum, a gente gosta de falar assim, mas nos tempos, mas hoje deve estar pior do que... Não está. Porque se tivesse pior, o cálice da iniquidade já tinha transbordado, como em vários momentos da história da humanidade, o cálice da iniquidade transbordou e Deus teve que intervir de formas sobrenaturais, de formas miraculosas. No momento em que o cálice da iniquidade transbordar, isso vai efetivamente acontecer. Sodoma e Gomorra está aí, o dilúvio está aí, né? Porque senão o próprio Deus teria que pedir desculpa para os habitantes de Sodoma e Gomorra. E pior que eu já ouvi isso no púlpito, gente, por favor. El Shaddai é todo poderoso, gente. El Shaddai é infalível. E é um justo juiz, né? Sim, ele é amor e a justiça. Embora os textos do Espírito de Profecia e os textos da própria Bíblia digam que nos últimos dias nós viveremos uma condição de depravação moral semelhante aos tempos de dilúvio. E aí o que acontece nos últimos dias? O cálice da iniquidade, Jesus e o cálice da iniquidade transborda. Exatamente. Sim, sem senso dizer de oportunidade. Nós estamos aí, eu sou da ciência da computação, nós estamos com uma ciência de 40, 50, não mais, 70 anos aí. Então, assim, há muitas coisas na Bíblia, apesar de ser só um parágrafo, mas às vezes são 300 anos descritos naquele parágrafo, né, de história. Então, às vezes a gente tem uma pressa, né, humana, temporal, de que vai Deus, vai logo, cumpra seu juízo. A gente quer ser a mão direita da justiça divina. Queremos ser oniscientes. Então... Queremos aconselhar o ser onisciente, é complicado. Legal. Beleza, só essa intervenção, continue aqui com os slides. Então, vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui. A gente está segunda-feira, Babel e Pentecoste. Então, veja bem, lá uma atuação do Eterno para separar, para inibir as intenções maléficas, as doutrinas satânicas, que iriam ter consequências desastrosas na história da humanidade. Então, Deus teve que um ato de restrição. Vamos impedir isso daí, porque senão as consequências vão ser absurdas. Agora a gente tem aqui as festas. Vamos explicar um pouquinho. Tem que explicar todas, porque o rito se mistura. Primeira coisa, a gente tem Pessah, a gente tem a Páscoa. A Páscoa tem uma simbologia arquétipa, obviamente, no povo de Israel. Então ela vai ter sempre uma dupla aplicação. O povo de Israel e o Messias, porque eles sempre são arquétipos. Então veja bem, eles saem do Egito, quando eles passam pelo Mar Vermelho, é como se a esposa tivesse se tomando banho de purificação para receber o esposo. E é como se aquele povo ali estivesse morrendo e renascendo, e ressuscitando. Então nós temos aqui libertação do Egito, aí eles, que é no caso Pessah, a primeira festa, e também nós temos o Messias, que ele lembra aquela noção que ele cumpre tudo aquilo que está na Torá também, não é só aquele povo que é arquétipo, mas ele também morre. Então ela olhando para o povo, ela simboliza aquele povo que entra no Mar Vermelho e sai como se tivesse morrido, e o Messias que efetivamente morreu. Daí vamos para o Hag Masot. Hag Masot, né, a festa dos pães asmos, que simboliza ele morto, sepultado, ou seja, aquele povo também
dentro do Mar Vermelho aberto e saindo. E agora Rabi Curim é ressurreição. Eles saem do Mar Vermelho e o Messias sai da sepultura. E aqui a gente vai contar. Ó, veja bem, Pessah 14, aí Hagmassot 15 e aqui 16 seria Rabi Curim. A gente conta 7 semanas, seria Shavuot é o plural, é o plural que significa semanas. A gente conta 7 semanas e daí chegamos no Shavuot, que é o Pentecostes. E aqui no Pentecostes é o símbolo de quê? É o símbolo do derramamento do Espírito Santo que já estava profetizado lá em Joel. Aquela palavra, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, Atos dos Apóstolos 2:8. Essa festa de Shavuot, de Pentecostes, ela não é só aqui, só para judeus. Nós temos também na casa de Cornélio, onde esse derramamento do Espírito Santo, para que eles possam ensinar, para que eles possam ser chalias, enviados, para ensinar essa doutrina de Deus, para que eles possam ser enviados por Deus, de Deus, também para gentios. Então nós temos aqui, temos propriamente aqui em Atos 2:8, nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre judeus e depois sobre gentios. Então vamos lá, vamos seguir. Agora próximo slide. Aqui um ponto interessante também. Olha, existe um quiasmo dessas 7 festas. O quiasmo é o seguinte. É como se essa primeira tivesse uma ligação direta com essa última e a do meio uma ligação com todas, que seria no caso do Pentecostes e Shavuot. Veja bem, aqui nós temos a morte do Messias, e aqui em Sukkot, que seria a festa dos tabernáculos da cabana, a volta do Messias. Aqui ele sepultado, e aqui o Yom Kippur, no caso, o perdão. Nós podemos encontrar aqui ligação de causa e efeito. Porque ele morreu, nós temos o Yom Kippur, nós temos o perdão. Aqui, porque ele ressuscitou, no caso Rabi Curim, que seria a festa das primícias, nós temos aqui Shafarot. Nós podemos o quê? Porque ele ressuscitou, nós podemos evangelizar. O segundo advento, que é a festa de Shafarot, é o que simboliza essa segunda festa. Agora, veja o detalhe aqui com relação à profecia de Joel, para a gente entender também um pouco do Velho Testamento. Joel 2:28. Há de ser que depois derramei o meu espírito, justamente o que aconteceu na festa do Pentecostes e na casa de Cornélio. Derramei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Seguindo, e também sobre seus servos, aquele derramarei o Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas e fumo. E aqui a última parte, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível dia. Nós vemos as festas também, todas aqui, ó. Derramamento do Espírito, Pentecostes ou Shavuot. Derramamento do Espírito de novo no próximo versículo, Shavuot. Agora aqui, ó, mostrarei prodígios no céu, que seria aqui Shafarot. A simbologia é trombetas, anunciação, né? A anunciação das trombetas que está lá no Apocalipse, e relacionado historicamente com o movimento do segundo advento. E aqui, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Yom Yahué, que associamos com o Yom Kippur e com também o Sukkot. No Yom Kippur, que é o dia da expiação, que dentro da doutrina adventista é o dia em que o Messias, Yoshua, passa do santo para o santo dos santos. É o início do juízo investigativo. O início do juízo está diretamente ligado com a abertura do 6º selo, a mensagem do segundo advento. Note que lá em Joel já falava no quê? Falava que o sol se converteria em trevas e a lua em sangue. E nós interpretamos o quê? 1755, né? Os últimos sinais. A gente tem o terremoto de Lisboa, em 1/11 de 1755, o sol se escureceu e a lua ficou vermelha com sangue em 18/5 de 1780. E queda das estrelas em 1883. Portanto, se a gente for se situar profeticamente, nós estamos aqui no Yom Kippur, né? Passamos o Yom Kippur esperando Sukkot, que Sukkot simboliza a volta do Eterno, que seria a volta de Cristo. Estamos durante o juízo investigativo. Isso, estamos
mais ou menos aqui entre as duas. E o Lúcio volta de novo, né, pessoal? Só uma observação interessante ainda, Lúcio, Pode falar. sobre o Pentecostes e a estrutura da lição de segunda-feira, comparando Babel e Pentecostes, né? Tem lá um último parágrafo bem interessante, eu acredito que vale a pena desenvolver ele com a classe, né? Porque a gente vê contradições ou vínculos de oposição, uns vínculos dialéticos interessantes aí. Para dispersar, Deus confundiu as línguas lá em Babel. Para reunir, Deus concede as línguas. Dom de línguas. Então ele supera aquela divisão que tinha sido feita agora, oferecendo o dom de línguas para os discípulos. E aí é interessante porque, Deus dispersa confundindo as línguas. Deus reúne dando dom de línguas. Mas ele reúne para dispersar de volta. Ele, para reunir definitivamente, ele dispersa os apóstolos, ele envia os apóstolos, ele envia esses discípulos para pregarem nas mais diversos povos, tribos, línguas e nações. Então, ele, para reunir no futuro, ele dispersa depois do Pentecostes. Então, é interessante esses momentos diferentes de reunião, dispersão e o papel que a linguagem ocupa. Não era uma união definitiva, até porque a união definitiva é a união que nós estamos esperando, que é a volta de Cristo. Embora ela seja prefigurada, de certa forma, já hoje, na composição do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Em que a gente tem uma diversidade de povos, línguas e nações. Um ponto que a gente pode também destacar é o seguinte: essa festa do Pentecoste era uma festa de peregrinação. O que significa isso? Os judeus passaram por várias e várias diásporas, várias e várias dispersões pela terra. Mas no Pentecoste era uma festa que todos eles voltavam para Jerusalém. Uhum. E veja bem que isso já era prefigurado. E eles falando em línguas diferentes, esse derramamento do Espírito Santo, eles falaram na língua de todas aquelas pessoas, esse ensino, essa doutrina do Eterno, ela foi espalhada pelo mundo. Então cada pessoa que estava lá ouvindo aqueles apóstolos acabava se tornando um enviado, um shalia. Por quê? Porque eles iriam voltar para as suas casas, iam voltar para os seus países, iam levar aquela doutrina que ouviram da boca daqueles apóstolos, obviamente, também shalias enviados pelo Eterno. Ou seja, ouviram a doutrina de Deus e iam levar essa doutrina para as suas casas. Pessoal, essas foram as entrelinhas, então, somente aqui do sábado, domingo e da segunda-feira. Mas agora vai mais rápido, né? Realmente aqui, estudando essas entrelinhas, tem nos ajudado aqui a expandir um pouco a nossa macrovisão sobre a Bíblia e sobre Deus. Na terça-feira, né, fala sobre a unidade cristã e é interessante porque fala sobre o discurso de Pedro, né, como agiu nas pessoas. E o Alexandre tem alguma coisa. Quais são as características aí que te chamou a atenção nesse discurso? Eu acho muito legal a estrutura do discurso de Pedro, porque são momentos muito próximos ali. Tem por um lado o Pentecostes, em que estão presentes muitos judeus da diáspora, né, judeus que não são falantes do hebraico mais, falam outras línguas. E tem judeus de Jerusalém também. E aí, quando é derramado o Espírito Santo, que os discípulos começam a falar em línguas, eles são zombados lá no verso 13. Outros, porém, capítulo 2, verso 13, zombando diziam: estão embriagados. E aí se levanta Pedro, e Pedro vem fazer um discurso. É interessante se a gente contrapõe um Pedro vacilante num momento que, para se preservar, nega Jesus, com agora esse Pedro que está intrépido pregando de Cristo. Só que não é esse o aspecto central que eu gostaria de trabalhar. Pedro ele vai explicar que esse derramamento do Espírito Santo ele já tinha sido profetizado, que eles não estavam embriagados, que o sentido era outro. Mas, em especial, eu acho interessante o versículo 2:23, que diz assim. Ele está falando de Jesus Cristo, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Ele faz uma acusação direta para o povo, porque entre as pessoas que estavam ali ouvindo Pedro, estavam inclusive pessoas que disseram: crucifica-o, solte-nos Barrabás. Estavam ali ouvindo o discurso de Pedro. E ele fala: vocês crucificaram Jesus. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. De volta. Esse Jesus que vós
crucificastes. E aí a reação que essas pessoas ouvintes do discurso de Pedro têm, ela é uma reação de contrição. Eles entendem que eles mataram Jesus. Eu acredito que muitos daqueles que estavam ali presentes, eles se lembram das cenas do Calvário. Eles se lembram do que eles disseram, eles se lembram do que eles fizeram, e aí vem uma situação de angústia do pecador. Eu posso especular um pouco também, acho que como Pedro deve ter colocado essas palavras, porque existe uma questão aí da linguagem que é entonação, gesticulação. Claro que o Espírito Santo deve ter trabalhado na cabeça, na mente dessas pessoas, mas eu acho o próprio Pedro que falava. Mas acho que quando Pedro falava, eu acho que ele falava o jeito que o Espírito Santo estava guiando, né? E não, ele não falava com ira, com raiva, porque senão... É maravilhoso, porque se a gente olha no primeiro momento, parece assim, Pedro está acusando, né? Olha lá, vocês fizeram, é tudo culpa de vocês mesmos, vocês vão queimar no inferno. Eu acho que esse discurso não despertaria talvez esse sentimento de contrição. Porque olha a continuidade ali. Ouvindo eles essas coisas, compungia-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí, olha a resposta que Pedro dá: arrependei-vos, verso 38, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, Pedro, ele, no mesmo momento em que ele aponta o pecado, ele oferece a solução. A solução é Cristo Jesus. E olha a estrutura desse sermão. Aquele que foi torturado, aquele que foi atacado, aquele que foi violentado, por essas pessoas é o caminho para a salvação para elas. Aquele que sofreu oferece perdão, aquele que apanhou oferece cura, aquele que foi a vítima oferece o perdão. E aí Pedro, ele começa o sermão dele, o primeiro sermão que ele faz no livro de Atos, olha só. O primeiro sermão de Pedro é um sermão de reconciliação, em que ele fala para todos aqueles que crucificaram Jesus: venham, batizem-se em nome de Jesus, confessem o nome de Jesus, confessem os seus pecados, vocês vão encontrar misericórdia. A primeira mensagem de Pedro, ela não se estrutura em torno da acusação, vocês mataram Cristo, mas ela se estrutura em torno do caminho para a remissão dos pecados. Em Cristo Jesus vocês têm esperança de salvação, sejam batizados e confessem os seus pecados. Uma ótima estrutura, né, para a gente usar nos nossos sermões, né? Ou seja, você apresenta o pecado, apresenta os problemas, mas você tem que apresentar a solução. Avançando agora, a pergunta é meio de quarta, meio de terça-feira, porque começa assim, aqui na quarta-feira, generosidade e ganância, né, onde nós vamos ver sobre Barnabé, Ananias e Safira. E aí os cristãos então tinham aquele gesto, né, de se unir à igreja primitiva e repartir os seus bens, vender tudo. Primeiro eu quero perguntar assim, esse modelo, ele é reprodutível na sociedade atual? Você acha assim que nós devemos agora pegarmos tudo que tem e... Como que funciona isso? O Ricardo, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Eu vou pedir emprestar as palavras dele. Se ele discordar disso que eu vou falar, se manifeste. Mas é assim, se eu pego tudo aquilo que eu tenho para dar assistência para os pobres, daqui a pouco eu vou ser o pobre que vou estar demandando assistência. É mais ou menos por aí. Vamos entender o que é essa afirmação e o que é esse contexto. Eu acredito que para entender isso a gente tem que entender o fenômeno do momento que eles viviam. A compreensão do momento em que eles viviam passa por Atos 2, versículo 17. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. O que Pedro acreditava no momento em que ele proferiu essas palavras? Olha só, o Espírito Santo tinha acabado de descer. Eles viram uma profecia se cumprir, uma profecia que dizia, nos últimos dias. Então o que Pedro entendeu automaticamente? Que eram os últimos dias. Eu estou vivendo nos últimos dias. Jesus está para voltar. Pedro esperava a volta de Jesus naquela geração, de forma iminente. Isso. A mensagem que compungiu o coração dessas pessoas era a mensagem da volta iminente de Jesus. Se a volta de Jesus é iminente, é para agora, é para esse mês, é para o mês que vem, não faz sentido preservar a propriedade.
Não faz sentido preservar a estrutura administrativa de igreja. Não faz sentido preservar nada, porque a volta de Jesus é iminente. O que tem que fazer? Vender os bens e pregar o Evangelho. E por que eles pensaram nessa volta iminente? Eles tinham visto a completude profética. Porque né? o Pentecostes é o quê? É o Evangelho pregado a Todo mundo. Porque era a festa de peregrinação, todos eles estavam lá, e cada um volta para tudo quanto é lugar do mundo com aquela mensagem. A mensagem que você come na boca é doce. E aí a gente lembra de um outro momento em que as pessoas venderam tudo que tinham. Quando a mensagem foi doce na boca, eu estou falando de 1843, chegando 1844, a vinda de Jesus é iminente. Faz sentido eu ficar preservando propriedade? Jesus vai voltar, eu tenho a data marcada para a volta de Jesus. É 1843, depois 1844. Jesus vai voltar naquela data. Tem sentido enterrar o morto? Para que ter poupança? Não, eu vou deixar esse morto sendo velado na véspera, porque eu estou aguardando o soar da trombeta para o morto levantar. Por que eu vou manter poupança, previdência? Por que eu vou manter terra? Se Jesus vai voltar já, é iminente. Então o que os pais lá no os mileritas fizeram? Venderam tudo que tinham para a pregação do Evangelho. Só para quem não está acostumado, o Alexandre está se referindo ao grande desapontamento, onde eles interpretaram equivocadamente a profecia de Daniel e Apocalipse. Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Eles achavam que era a volta de Jesus e não Jesus, Yoshua, passando do santo para o santo dos santos. E o início do Yom Kippur cósmico, né? O grande dia da expiação. E aguardamos um açote cósmico que é a volta do Messias. A volta do Messias. Então, por que eu fui para esses dois momentos? São dois momentos específicos no tempo em que as pessoas acreditaram na iminência da volta de Jesus para dias, para meses. A gente viveu depois dessa... E aí faço a menção ao escrito de João em Apocalipse, né? Depois desse alimento que foi doce na boca, ele foi o quê? Amargo no ventre. Existiu um desapontamento terrível, porque Jesus não voltou. Porque essas pessoas perceberam que tinham se despojado da vida, de relações, se despojado de bens, se despojado de tudo para pregar o Evangelho. E Jesus não veio. Mas o livro de João, Apocalipse me refiro, também diz que importa que profetizes novamente. Sim. E aí começa a se reconstruir a igreja organizada, começa-se a se construir vida também financeira, planos e projetos de vida. Então hoje, quando eu vou lá para o livro de Atos e leio que eles vendiam tudo, levavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e entregavam tudo ali, significa que eu tenho como norma de fazer a mesma coisa? E aí a gente vê uns pastores da teologia da prosperidade pregando isso, que é um negócio horrendo. Sim, tá. Vai lá, vende tudo que você tem, traz aqui no altar da igreja, que vai ganhar em dobro. Deus vai te devolver em dobro. Não é isso, gente, não é isso. A gente tem que olhar para isso aqui entendendo o momento histórico em que eles estavam vivendo. Não significa que a gente tem que vender tudo e trazer na igreja hoje. Mas existem alguns princípios desse elemento, dessas experiências, tanto de 1843, 44, quanto do Pentecostes, que são fundamentais. Esses princípios a gente encontra nos livros de Ellen White sobre beneficência social, nos conselhos para a igreja, que são os princípios de que o meu bolso deve servir à causa de Deus. Os meus bens devem servir à causa de Deus. Todos os meus talentos. Todos os meus talentos. Então, se eu recebo bênçãos financeiras de Deus, eu preciso devolver essas bênçãos financeiras na forma de bênçãos financeiras para a igreja, para a pregação do Evangelho bênçãos também. Espirituais. Que se transformam em bênçãos espirituais. Então, eu vou vender tudo, me tornar pesado aos demais e trazer no altar da igreja? Não. Mas com os meus recursos, inclusive materiais, vou sustentar a obra. E mais, eles eram unidos no partir do pão nas casas. Eles iam distribuindo esses donativos entre eles para que não faltasse a ninguém. Significa que, na visão de Deus, no corpo de Cristo, não deve ter ninguém miserável. Na igreja não deve ter ninguém passando fome.
Significa que a gente vai vender todos os bens e dividir igualmente entre os irmãos da igreja? Estabelecer um sistema de partilha de bens equitativa dentro da igreja? Eu vou falar um pouquinho sobre na igreja primitiva, como funcionava essa divisão. Não, só para encerrar o raciocínio, não é isso que eu estou falando. Mas significa que entre os irmãos adventistas, aqueles que compõem o corpo de Deus, nós devemos, quem tem mais, ajudar aquele que tem menos. E não deve ter um irmão miserável, não deve ter um irmão passando necessidade, porque permitir que um irmão passe necessidade é negar o princípio que estava ocorrendo aqui no Pentecoste, o princípio do amor cristão. Eu queria falar sobre o conceito até que eu anunciei no início do vídeo, sobre a questão do pecado social, porque se relaciona com isso, ou seja, como então eu vou colaborar, colaborar não é a palavra certa, né? Não colaboro, ou sim, como eu estou colaborando com a pobreza. Ou como eu estou colaborando com a caridade. O Alexandre vai trabalhar com dois conceitos, né? Ele vai trabalhar com o conceito de... Vamos deixar claro uma coisa. Ele vai criar um jogo de linguagem. Um jogo de linguagem que, para você entender esses dois conceitos que ele vai utilizar, caridade e pecado social, você vai ter que entender o raciocínio dele. Que o significado de conceito de caridade e pecado social só se aplica no argumento que ele vai usar. Não se aplica em outros. Isso. Eu vou deixar da caridade para falar mais para frente, quando a gente chegar na lição de quinta-feira. Vou entrar mais na ideia de pecado social também na lição de quinta-feira. Eu acredito que casa mais quando a gente for falar da assistência aos pobres. Mas o que eu posso antecipar nesse momento sobre o pecado social, o pecado social é uma compreensão, primeiro um conceito que não é meu, é um conceito que se origina da teologia da libertação. Eu não, porque corre o risco de daqui a pouco ter alguém acusando nos comentários assim, o Alexandre é comunista da teologia da libertação. Gente, eu não prego a teologia da libertação, eu não defendo a teologia da libertação. Você está se apropriando de um conceito para construir argumento. Inclusive, eu percebo muitos problemas teológicos na teologia da libertação quando eles propõem a transformação social desse planeta Terra que a gente sabe é contaminado pelo pecado. Mas tem um conceito importante da teologia da libertação que eu quero trazer aqui, que é a ideia de pecado social. Segundo a teologia da libertação, não era para existir miséria nos planos de Deus. E a miséria, ela é resultado do pecado. A pobreza material, ela não é natural. A pobreza material que existe na nossa sociedade, ela não é fruto de alguém que é vagabundo. A pobreza material, ela não é fruto da meritocracia, então eu tenho mérito, eu tenho dinheiro, o outro não tem mérito e não tem dinheiro. A pobreza, a miséria, gente passando fome, gente sem ter o que comer, criancinha comendo bolacha de terra para matar a fome, relatos de pessoas que bebiam água quente, água morna, para ter alguma coisa no estômago, como a gente viveu nos anos 80 no Nordeste brasileiro, e em outras regiões do país e do mundo também. Isso não é natural, isso é fruto do pecado, isso não é fruto de escolhas individuais apenas, isso é fruto de uma sociedade contaminada pelo pecado. Esse pecado ele gera sofrimento na vida das pessoas, é o chamado pecado social. Mas na quinta-feira, depois que o Ricardo falar dos processos de oferta, a gente retoma o pecado social. Beleza, acho que você ainda tem uma fala sobre qual o paralelo entre Ananias e Safira e Barnabé. É só que Ananias e Safira eles ofertam visando um benefício social, visando se aparecer, visando um status para o local. E aí eles têm o olho firmado na riqueza e querem a fama, mas querem o dinheiro também. Isso acaba trazendo maldição sobre eles. Enquanto que Barnabé não. Barnabé ele doa porque ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo a doar. A oferta de Barnabé é uma oferta sincera. A oferta de Barnabé é aceita e é uma oferta integral. Ele se entrega. E assim deve ser a nossa, né? Ou seja, sim. Bom, e agora ainda na lição de quarta-feira, né, é bom que a gente entenda um pouco sobre a estrutura aqui da assistência social na igreja primitiva. Como funcionava aqui? O que Barnabé estava fazendo? Isso, então vamos lá. Primeira coisa, aqui a gente não está falando de dízimo. Depois, na quinta-feira, eu vou falar dos 3 dízimos. 3 espécies de dízimos. Aqui nós estamos falando de tzedakah, estamos falando de ato de caridade. Então veja bem, existia uma estrutura de assistência social. Os caritativos eram pessoas que eram responsáveis por recolher
no começo, tipo segunda, terça-feira, e no final de semana, quinta e sexta-feira, donativos nas casas privadas, também no comércio. E esses donativos, essas ofertas, elas eram utilizadas como assistência social para ajudar as viúvas. Inclusive teve um problema lá com os judeus helenistas, e como os apóstolos, os xalias estavam muito mais ocupados em levar a doutrina de Deus para as pessoas, o que eles fizeram? Tá certo, então vocês vão escolher 7 diáconos que vão administrar justamente esse fundo. Mas esse fundo, algumas pessoas tinham vontade, obviamente, de doar mais para quem precisa, para os necessitados. Foi o caso de Barnabé, mas o princípio que a gente pega de Barnabé, ele doou tudo e disse que doou tudo. Agora Ananias e Safira não. Eles disseram que doaram tudo porque eles quiseram, de certa forma, se aparecer, e um pouquinho, na verdade, eles pegaram para si. Se tivessem dito que doariam metade e tivessem doado metade, problema nenhum. Louvável. Ou então lá no começo de semana, lá próximo, um pouquinho antes do Shabat, dava um pouquinho toda semana. Não tinha problema nenhum, não é uma questão de quantidade. Mas, é a intenção. Isso, exatamente. Só que a diferença de quando a gente for falar em quinta é essa igreja primitiva aqui ainda não recolhia dízimo. Essa estrutura de recolhimento de dízimo especificamente para a igreja, ela vem depois. Por enquanto o dízimo era levado no templo. No templo. Eles eram judeus, gente. Sim. Já podemos entrar então quinta-feira, assistência aos pobres, né? Os tipos de dízimos e como então a igreja... Vai para os dízimos primeiro ou vamos para o pecado social? Pecado social. Então, vamos no pecado social primeiro, então. Tá bem, eu já desenvolvi agora há pouco a ideia de pecado social. Né? Então, de que a pobreza, a miséria, ela é resultada do pecado. E não de uma culpa individual, mas de um conjunto de pecados que são feitos na sociedade. Como que funciona isso na prática? A gente tem uma sociedade que é fundamentada na cobiça. Nós queremos aquilo que o outro tem. Nossos padrões de consumo e sistemas de consumo, eles são absurdos. Eles são fundamentados na ganância, eles são fundamentados no adultério, eles são fundamentados no roubo. Quando eu ajo com desonestidade nos negócios, por exemplo, eu estou roubando. Quando eu sonego imposto, eu estou roubando. Quando eu não pago para o meu funcionário um salário digno, eu estou roubando. Quando eu pego um funcionário e pago um tanto para ele, outro tanto por fora da carteira para que ele não tenha direitos, e eu consiga não pagar imposto, eu estou roubando. Então, toda a nossa sociedade ela funciona com base no roubo, com base na violência, com base na ganância, com base na vaidade humana. Isso tudo é pecado. Qual é o resultado de toda essa violência? Miséria, pobreza. A gente vive situações no planeta de extensas populações vivendo em condição de miserabilidade. Extensas populações sem ter acesso à água encanada, sem ter acesso à rede de esgoto, sem ter acesso à alimentação adequada, sem ter acesso à educação, sem ter acesso à cultura, sem ter a mínima oportunidade profissional, educacional, sem ter perspectiva de vida. Então, o que os teólogos da libertação diziam? É preciso revolucionar o mundo para construir relações justas. Eu não estou indo nesse extremo. Eu não acredito que a gente consiga revolucionar esse mundo. Mas eu entendo que é preciso defender e implementar medidas para mitigar a pobreza, para mitigar a miséria, para diminuir a pobreza. Inclusive, nas últimas semanas saíram bastante reportagens nas mídias aí sobre o quanto de desperdício de alimento acontece aí nos países, sim, até no Brasil. Né? E aí, aonde que está o problema da caridade e a concepção do pecado social? Aonde que está a diferença? Eu não falo aqui dos caritativos, eu não estou fazendo aqui uma crítica às práticas da igreja primitiva e nem estou aqui querendo fazer uma crítica crua às práticas de caridade hoje.
Mas é muito problemático quando eu vou fazer a caridade me sentindo bom, entende? Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar um prato de sopa e vou levar a sopa para o mendigo na praça. Eu vou alimentar aquele mendigo naquele dia. E no dia seguinte eu chamo o mesmo mendigo de vagabundo. Ou eu vou lá e entrego a sopa na seguinte perspectiva: eu sou bom, eu sou justo, eu sou perfeito e eu estou te dando uma bênção. Quando muitas vezes, por causa dos meus hábitos de consumo, por causa dos meus hábitos de vida, e eu não falo isso agora só no plano individual, mas no plano coletivo, enquanto sociedade, a gente produz a miséria do mendigo também. Então, de que adianta eu acreditar que eu vou dar uma esmola para alguém e, ao mesmo tempo, na outra mão, se com uma mão eu dou a esmola, com a outra mão eu critico todas as ações do Estado para mitigar a pobreza? A gente tem uma política social no Brasil que é o Bolsa Família, que é uma política toda problemática. Como professor e professor de escola pública, a gente vê situações complexas, como, por exemplo, fraudes no Bolsa Família, famílias que não declaram renda de um dos membros da unidade familiar para se enquadrar no Bolsa Família, famílias que não têm necessidade, que vão na escola receber doação de leite, que tem aqui no estado do Paraná. E isso tudo é corrupção, isso tudo é pecado, isso tudo acarreta um encargo para o país, isso tudo acarreta uma série de problemas sociais, de problemas ao erário. Sim. Agora, por outra mão, tem um monte de gente por aí criticando Bolsa Família, que para muitas famílias representa uma possibilidade dessa criança estar na escola e superar a sua perspectiva de pobreza para o futuro. Ao mesmo tempo em que eu vou lá e dou uma esmola para alguém, eu critico ações do Estado para garantir dignidade para as pessoas. Eu critico ações do Estado para garantir um salário justo para as pessoas. Eu critico ações governamentais para garantir educação de qualidade. Eu defendo o corte de gastos que garantem uma educação de qualidade ou uma condição mínima de saneamento. É preciso que a gente tenha um pouco de coerência. Olhar para si enquanto o bom, o caridoso que vai lá e faz um evento de caridade não resolve o problema do pecado social. Eu não estou falando nem que a nossa organização podre do Estado, um Estado decaído, corrompido pelo pecado, vai resolver o problema do pecado social. Não vai. Mas o que a gente quer trazer aqui é uma ação sistêmica, é uma ação que atinge muito mais gente e que é preciso respeitar, e é preciso incrementar, e é preciso fiscalizar e organizar também. Como foi discutido na última lição, trazer autorreflexão, autocrítica, ao invés de simplesmente sair... É entender que não basta hoje a gente pensar medidas que sejam só de oferecer uma ajuda momentânea. É preciso a gente pensar processos continuados para superar as condições sociais que produzem a miséria, entende? E isso é muito mais complexo, isso é muito mais profundo. A gente vai resolver o problema da pobreza? Não. Agora, sabe quando que a gente é desonesto? Sabe quando que a gente contribui para o pecado social? Quando eu contrato um empregado e eu não pago para esse empregado um salário digno. Você que é empreendedor, você que é empresário, eu sei que é muito confortável para mim, que sou assalariado, falar isso. Mas você que é empreendedor, pensa, você trabalharia pelo quanto você paga para o seu funcionário? Se você tivesse a formação dele, se você tivesse o nível de competência técnico dele. E claro, a contribuição que ele traz para a sua empresa. Para a sua empresa. Você trabalharia pelo tanto que ele recebe? Eu acredito que isso começa a levar a gente para um outro nível. A gente começa a pensar agora muito mais próximo daquilo que era a caridade no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento a caridade não é uma coisa, uma esmola que eu dou para mostrar como eu sou bom. Quem fazia isso eram os fariseus. No Antigo Testamento, e o Ricardo já falou isso aqui algumas vezes, a caridade é uma responsabilidade, é um dever. Deixar o cereal na colheita no campo é uma responsabilidade para com as viúvas.
Oferecer a caridade é uma responsabilidade. Então aquele que está fazendo a caridade não está fazendo mais do que a obrigação dele. Para fechar, a gente vai lá para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, versículo 12 dá de seguir. Mas olha só, o versículo 1 diz assim: atentai agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupas comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Existe fundamentação bíblica para a ideia de pecado social. Essa miséria toda que existe no nosso país, que existe no nosso mundo, ela é uma miséria construída. Essa tão desigual distribuição da riqueza, ela não é de Deus, ela é fonte do pecado. Ela não é fonte do mérito de um empreendedor glorioso, super inteligente, super capacitado e super esforçado. A retenção do salário dos ceifeiros, ela ofende a Deus. E agora sim vamos entender um pouco mais então desses sistemas de dízimos, né, Ricardo? Isso. Bom, um pouquinho antes ainda de falar dessa questão agora do dízimo e a relação do dízimo com o pobre, eu queria trazer uma possibilidade interpretativa do porquê do tratamento tão rigoroso com relação a Ananias e Safira. Bom, primeiramente, se estava vivendo um momento onde se acreditava que o Messias já estava voltando. Estava se pregando um evangelho onde emuná, ou seja, fé atuante, né? Emuná é sempre fé atuante. Está ligado à convicção, mas também está ligado sempre a uma ação. Onde a emuná era que salvava o Messias, todo mundo acreditando que o Messias já viria ali naquela geração, logo. E vem Barnabé e aquela demonstração de emuná. Vai lá, doa tudo. E agora vem Ananias e Safira com uma demonstração falsa de emuná. Então veja bem, se por um acaso se disseminasse esse tipo de prática, emuná é o que é ponto de salvação, emuná no Mashiach. E emuná envolve tanto convicção quanto ação. Não significa que você tem que obedecer todo o mandamento para se salvar. Não significa isso. Mas se você tem emuná no Mashiach, você permite que você seja instrumento dele. E aquilo é o que Barnabé foi. Ele sentiu aquela vontade de fazer aquilo e ele fez. E isso é emuná. E é esse exemplo de emuná é que salva. O exemplo de emuná de Ananias e Safira não é nem emuná. Agora a questão aqui, assistência aos pobres. Existe o Maaser Rishon, ou Rishot. O Maaser Rishon seria chamado de primeiro dízimo. Esse dízimo é exclusivamente a levita. Aí existe o Maaser Sheni, seria segundo dízimo. E esse segundo dízimo, quem usufrui dele é o próprio dizimista, é o pobre, é a viúva, é o necessitado, é o parente seu, é filho, é família na sua casa. E tem o Maaser Ani, que é o dízimo do pobre. A diferença do Maaser Ani é o seguinte: o Maaser Ani você tem que peregrinar. Ele acontece num ciclo de 7 anos, alternado com o Maaser Sheni. Os dois dízimos que não são usufruídos exclusivamente por levitas, diferente do Rishon, eles têm ciclos de anos, no ciclo de 7 anos se alternam. Só que o Maaser Ani, o chamado dízimo do pobre, é levado até Jerusalém. Então, existia sim uma espécie de dízimo que era destinado também ao pobre, mas que nós temos que separar daquele assistencial, que dos caritativos, aquilo lá é tzedakah. A questão de tzedakah no sentido de que ato de caridade, que é o tzedakah, ela não é propriamente ato de bondade, de generosidade sua.
ela funciona da seguinte maneira: você recebeu Hesed, você recebeu graça, você recebeu misericórdia imerecida. Independente do pobre merecer ou não merecer, você pratica tzedakah, você pratica atos de caridade, seja na figura de você ajudar o necessitado, seja de algo institucionalizado, você trazer para a ADRA, você doar para alguma instituição de caridade, você ajudar um parente seu. É muito comum as pessoas gostarem de se preocuparem muito com o estranho e tirarem dos seus. A sua primeira obrigação é com a sua casa, é com os seus filhos, é com o seu parente próximo. Você tem um parente que precisa de algum tipo de auxílio, está enfermo, está doente, e você ajuda o estranho. Isso é completamente estranho ao Evangelho, isso é completamente estranho ao pensamento de Cristo, isso é doutrina de demônios. Não adianta eu dar R$200 na recolta enquanto o meu cunhado está passando necessidade em casa. Legal, pessoal. Eu acho que o último comentário que eu gostaria de trazer, né, sobre a prática, a vivência aqui que às vezes a gente tem na igreja, sobre, aí no caso da esmola, no caso da ajuda ao necessitado, muitas vezes aparece, acho que na sua igreja também, alguns andarilhos, algumas pessoas que estão passando por momentos não muito favoráveis. E eu vou falar aqui, ó, se o Lúcio tiver dinheiro no bolso, ele sempre dá. Não, mas é porque Deus... Ricardo também. Mas muitos... Eu nunca tenho dinheiro no bolso. Mas muitos questionam, né? Que falam assim, mas é que ele vai, esse aí é malandro, esse aí vai usar não sei aonde. Claro, a gente tem que ter uma sabedoria a lidar com isso, né? Mas eu mesmo tenho uma prática de simplesmente ajudar. O que eu faço muitas vezes no semáforo, na rua, às vezes tem a plaquinha, não dê esmola, alguma coisa, né? Você vai lá, a pessoa está pedindo alguma coisa, um prato de comida, eu prefiro, se eu conseguir ir lá até na lanchonete, eu vou lá e dou o prato de comida. Se não, a gente dá um recurso financeiro, não faz mal, Deus abençoa. E aí eu sempre dou, né, um livrinho da igreja com endereço e falo para ele, falo assim, eu vou te dar aqui só o seu almoço que você está pedindo, mas a igreja adventista, ele pode te dar uma cesta básica todos os meses, pode te ajudar com o que você estiver precisando no seu lar. E eu dou o endereço da igreja, coloco para eles, mas assim, até hoje nenhum não apareceu. Mas eu continuo fazendo, eu não posso julgá-los, né? Não sei qual que é a história familiar, mental, intelectual dessa pessoa. E minha esposa também tem sempre uma prática, né? Ela quando aparece algum, fala assim, eu dou um dinheiro aí. Às vezes a pessoa pede dinheiro para comer, mas a gente sabe que não é para comer, né? Ela fala assim, o senhor vai comer com esse dinheiro? Ela fala, olha... Então, se o senhor, ela roga praga, ela fala assim, se o senhor beber com esse dinheiro, olha, vai lhe dar uma dor de barriga, não sei o que. Ela conta que até o andarilho falou assim, nossa, eu vou pôr esse aqui até nesse bolso para não misturar com esse, com o dinheiro da pinga. Né? Mas o que eu estou contando tudo isso? Na verdade, eu acho que cabe a nós, como cristãos, ajudar, né? Se o outro vai beber, o erro do outro. Eu gosto do exemplo de Jesus. Eu vivo bem torto em relação ao exemplo de Jesus, mas eu gostaria de me aproximar mais dele. Mas eu gosto do exemplo de Jesus. A resposta que o outro tem à graça, ela não está sob nosso poder. A gente não tem como mudar o pensamento, né? A resposta que o outro vai dar à graça. O que a gente pode fazer é se doar. Cristo, ele não entra na cabeça da gente, altera o nosso pensamento, manipula o nosso pensamento e nos leva obrigados aos pés da cruz. Mas o que ele pôde fazer e o que ele fez? Ele se doou. Ele se doou por aquele que aceitou e ele se doou por aquele que não aceitou. Ele se doou por aquele que viveu com a dádiva, recebeu a graça, foi transformado pelo Espírito Santo. E ele se doou para aquele que fez pouco caso da graça e que desprezou a graça de Cristo. Cristo se doou. Se a gente amar como Cristo e ter Cristo como modelo de amor e modelo de mandamento, a gente vai se doar também. Eu lembro de uma oração de uma amiga nossa que fala assim, né? Que se eu estou devolvendo o dízimo, se eu estou ofertando, se eu estou doando para alguém, é porque primeiramente eu fui abençoado por Deus. Então isso tem que ser um motivo de gratidão, independente para quem você está ajudando, e sempre como o Ricardo coloca, né, com a intenção certa, sempre com a intenção certa, porque com certeza
Deus vai te cobrar se você estiver querendo, como cobrou Ananias e Safira, quiser querendo fazer alguma obra, alguma coisa Para que... tirar foto e postar no Instagram. Exatamente, pessoal. Então que vocês busquem realmente ser semelhantes a Cristo, não ao Ricardo, não ao Lúcio, não ao Alexandre, nada, né? Não ao pastor. Nem a Pedro. Nem a Pedro. Não, você tem que ser semelhante a Cristo. A Cristo, pessoal. Então que nós continuemos aí nessa peregrinação aqui da unidade desse corpo cristão e nos vemos então na próxima lição, Imagens de Unidade, que será a 6ª lição desse trimestre. Não esqueça de deixar seu joinha, de se inscrever no canal se não é inscrito, acionar seu sininho e compartilhe aí nas suas redes sociais. Nosso abraço e até o próximo vídeo.